Olá, queridas mulheres de fé e sabedoria, chegando aqui com esse primeiro vídeo, né, do dia 1, desse trido a Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, ela é essa grande santa da nossa igreja, doutora da nossa igreja, e que tem o seu dia comemorativo, né, o dia que a igreja faz memória à sua vida, ao seu testemunho, é o dia 29 de abril, muito perto de Santa Giana, para quem já está acompanhando aí com Santa Giana também o Trito, que é 28 de abril. Então, eu convido você a entrar nesse momento de oração, de reflexão. Nós vamos refletir alguns aspectos da vida de Santa Catarina, que nos ensina como viver a nossa fé, como amadurecer como pessoa também. E vamos fazer aquele momento ali de algumas perguntas, de alguma reflexão e oração e entrega, pedindo a intercessão de Santa Catarina para a nossa vida. Bom, o tema de hoje é o autoconhecimento à luz de Deus. Quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente pensa em quê? A gente pensa em recolhimento, em olhar para dentro, em olhar para nós, né? Nós somos hoje já uma geração, uma cultura que já valoriza muito esse autoconhecimento mais uma vez, né? Nós tivemos várias épocas ao longo da história que isso foi valorizado, depois foi esquecido. Hoje nós temos visto muita valorização. Mas aqui tem uma coisa importante, Santa Catarina vai nos ensinar a necessidade de termos o autoconhecimento à luz de Deus. Porque se muitas vezes eu estou fazendo um autoconhecimento, eu estou buscando me conhecer, mas eu não tenho uma referência de quem eu sou e de quem eu fui gerada e por que estou aqui, para onde vou, esse autoconhecimento pode ficar, digamos assim, muito solto, muito superficial e às vezes falho, tá? Então é com esse discernimento que nós vamos começar. E antes, assim, de entrar exatamente nessa parte, né, do autoconhecimento à luz de Deus, que Santa Catarina vai nos iluminar com sua sabedoria, vou falar rapidamente aqui um breve histórico sobre a vida dela. Então, Santa Catarina de Sena tem esse nome porque ela nasce em 1347 em Sena, ou Siena, né, que é uma cidade italiana. Ela é filha de uma família muito simples, numerosa, muitos irmãos. Ela chega a ter 24 irmãos, nem todos sobrevivem até a vida adulta. Na verdade, a metade quase não sobrevive. Santa Catarina é a penúltima filha dessa família. Mas desde pequena ela já tinha ali uma vida espiritual muito profunda, que chamava atenção. E Santa Catarina ela vai ter, aos 6 anos de idade, uma visão, quando ela está indo com o irmão até a casa de um vizinho, a pedido da mãe. Ela passa em frente a uma igreja e, naquele momento, ela para, assim, meio que congelada. O irmão fica sem entender o que aconteceu. Mas ela tem uma visão de Jesus, de São Pedro, e Jesus assentado como rei, sorri para ela e toca na cabeça dela. Ela ali, ela começa a ter uma intimidade mais profunda ainda com Jesus e um amor mais profundo ainda à igreja. Santa Catarina, então, passa, né, a viver essa vida de intimidade com Deus, né, de oração, continua crescendo. Aos 16 anos, ela resolve ter sua vida toda consagrada a Deus, ela faz voto de castidade, voto de virgindade. Para ela foi muito difícil sustentar isso, porque a sua mãe não entendia, porque era, né, muito comum as jovens procurarem um parceiro para casar e seguir a vida, né? E o que a mãe esperava dela era isso, mas ela sustenta esse voto que ela faz e ela passa a viver então como missionária, né? Como leiga dominicana, ela é consagrada aos dominicanos, mas como leiga, não como freira. Muitos acham que ela é freira, né? Ela usa até um hábito, uma roupa diferente, né? Eles têm ali uma vestimenta, mas como leiga que ela usa, e ela ali cuida de doentes, né?
oração de intercessão e cultiva uma vida interior muito profunda. Nós vamos conhecer Santa Catarina de Sena muito pela sua frase, né? Se fores o que deve ser, incendiareis o mundo. Porque Santa Catarina, ela vai. Agora estou contando a etapa que ela está jovem, mas à medida que ela vai, né, amadurecendo um pouco mais, Deus vai pedir para ela para poder intervir, falar, escrever e se posicionar como mulher, né, cristã, em várias circunstâncias conflituosas. E Santa Catarina vai ser essa mulher ousada na fé, ela vai ser a mulher da coragem de obedecer a Deus. Mas é importante a gente ter essa noção de que tudo isso que ela vai viver no futuro, digamos assim, ela passa antes por esse processo de crescimento interior, esse processo de se conhecer e de viver essa intimidade com Deus. Até porque somente uma alma com uma intimidade tão profunda com Deus é capaz de cumprir sua missão assim, ó, com muita determinação, como ela viveu, né? Porque se a gente não tem essa intimidade com Deus, a gente fica confuso, sem saber se é Deus mesmo que quer, se é coisa da minha cabeça. Ela não, ela tinha essas visões místicas também, né? Que a ajudavam a compreender a vontade de Deus. E ela era essa, né, alma, digamos assim, trabalhada, forjada. Então, o momento que a gente está falando aqui agora, nesse dia 1, é sobre esse momento anterior, sobre a intimidade com Deus que ela adquiriu, vivendo esse recolhimento e buscando esse autoconhecimento à luz de Deus. E aí, fica importante isso para a gente, né? Ela começou com esse oculto, com esse silêncio, na verdade, sobre si. Ela vai dizer: conhece-te a ti mesma em mim, no livro Diálogo, quando Deus fala com ela. Conhece-te a ti mesma em mim. Sem autoconhecimento, nós corremos o risco de viver uma ilusão espiritual, de acharmos que às vezes estamos muito boas. Aquela frase, né? Eu não roubo, eu não roubei, eu não matei, eu não. Sei lá, eu não cometi coisas graves, então tá tudo certo. Mas nós somos chamados a ser mais que isso, né? Nós somos filhas de um rei. E como princesas, a gente tem ali as honras, mas também tem as responsabilidades, né? Como filhas de um rei, nós temos que ter essa alma trabalhada, né? Forjada e lapidada para que a gente possa realmente ser esse testemunho de filha amada de Deus no mundo. E para que a gente viva o autoconhecimento, nós precisamos de uma virtude, que é a virtude da humildade, porque sem a humildade nós não conseguimos atingir essa verdade, né? Santa Teresa de Ávila vai dizer isso, a humildade e a verdade são a mesma coisa. Para ela é isso. No final, ela chegou a essa conclusão. Mas por quê? Quando eu penso no autoconhecimento à luz de Deus, eu estou pensando o seguinte: quem sou eu? Eu tenho que ter humildade para enxergar a verdade. Tanto aquilo que eu tenho de bom que Deus me deu, quanto aquilo que eu tenho de desordem, né? Que é algo que já vem na minha natureza ou que eu estou aumentando, né? Contribuindo para aumentar. Mas aí, às vezes a gente vai olhar as nossas fraquezas, né? As nossas limitações, e a gente vai ficar desanimado, desesperado. Mas se a gente faz isso à luz de Deus, a gente faz o quê? A gente dá essa equilibrada. Porque, eu sei que eu sou frágil, sou fraca, mas eu estou diante de um Deus que quer e pode me fortalecer e me transformar. E Deus costuma preferir os fracos mesmo. Santa Catarina de Sena, por exemplo, ela era analfabeta. E Deus pede a ela para escrever, para falar, para se posicionar perante reis, perante governadores, perante até o Papa. E Santa Catarina vai. E ela aprende a escrever quase que com 30 anos, porque antes disso ela ditava, e aí ela tinha as pessoas que a ajudavam a escrever, porque ela não teve acesso à escola. Então Santa Catarina não ficou ali reclamando de Deus, com Deus, que ela não tinha as ferramentas para poder agir. Ela confiou em quem é Deus. Se eu tenho esse autoconhecimento, né, de quem eu sou, filha amada, com limitações, mas Deus
é acima de todas as coisas e pode me formar, me forjar e me fazer forte, né, onde sou fraca, me transformar, então eu consigo então dar passos verdadeiros na espiritualidade, no crescimento, tá? Então agora eu convido você a fazer essa oração buscando esse recolhimento interior, de você fechar os seus olhos. Eu vou falando com calma, porque a gente só consegue, né, também buscar isso de nos conhecer se a gente tem essa disposição de silenciar. E, inclusive, Santa Catarina vai dizer no seu livro Diálogo, né, que ela escreve, que Deus a revela que ela deveria criar uma cela interior. Então, é como se ela entrasse dentro dela, cela como quarto, né, aquele lugar onde as freiras geralmente vivem, né? E aí, na hora que ela entra na cela, aquele lugar é o lugar onde ela vai encontrar com Deus. Então, ela tem um lugar no interior dela onde ela encontra com Deus, quando ela silencia. Rezemos. Senhor, hoje nós entregamos a nossa vida interior, não para fugir, mas para te encontrar. Mostra-nos quem somos de verdade, sem máscaras, sem justificativas. Revela onde estamos vivendo apenas de aparência, mas onde já existe também verdade em mim. Eu não quero esconder de mim mesma e nem de ti. Fala, Senhor, eu quero te escutar. E aí nós vamos fazer aqui uns minutinhos, menos de uns minutinhos, uns segundinhos de silêncio. Continuando. Agora, eu vou fazer 3 perguntas. Dessas perguntas, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise, é, como se fosse a porcentagem, como se fosse o termômetro de como você está nesse aspecto, tá? E você vai, nesse termômetro, você vai se dar uma nota, que pode ser 0 ou 10. 0 quando estiver aquilo não estiver acontecendo, e 10 quando aquilo estiver acontecendo. Então, a primeira pergunta é: o que eu evito, o quanto, na verdade, o quanto eu evito o silêncio interior, porque tenho medo do que eu vou encontrar. Então, no fundo, a nossa dificuldade de fazer silêncio interior, às vezes não é a correria, não é a rotina, pode ser uma dificuldade, assim, com o silêncio mesmo. Se você foge completamente do silêncio, se é muito difícil fazer silêncio, sua nota é 0. Se você tem facilidade, se você gosta, se você tem um hábito, se você busca esse silêncio, esse se olhar diante de Deus, essa conversa com Deus, essa oração, onde você encontra Deus no seu interior, você vai se dar 10. E aí você pode dizer, olha, eu estou buscando, mas ainda não estou conseguindo. Então, você dá uma nota intermediária. Deu sua nota? Vou dar a minha aqui também. Segunda pergunta. O quanto eu me conheço de verdade? E não apenas a imagem que eu sustento. 0 para quem vive na superficialidade e 10 para quem vive na verdade. Essa aqui vocês tomem bastante cuidado, porque senão cai naquele erro que eu falei lá, né? Que às vezes a gente acha que o pouco que a gente faz é o máximo que a gente tem que entregar. Ou também pode correr o risco da gente achar que a gente não está fazendo nada, que está tudo ruim, que está péssimo. Então, vamos pedir a Deus essa graça da humildade, que é a verdade, de reconhecer, né? Quem somos, o quanto que nós já nos conhecemos. Já conhecemos as nossas qualidades, as nossas também fraquezas, limitações. Que nota você se dá? 3. Onde hoje eu estou vivendo mais de aparência do que de verdade diante de Deus? Se você reconhece que tem algum lugar que você está
vivendo mais de aparência do que de verdade diante de Deus, que você está tendo que sustentar algo que não é ali, você percebe que não é a sua essência, você não foi feito para aquilo, mas que você tem tentado sustentar. E, então, se você está vivendo isso, sua nota é 10. Se você não está vivendo isso, sua nota é 0. Mas nós temos que parar para poder pensar que é muito comum, é muito, inclusive, incentivado hoje na nossa cultura a gente viver da aparência, né? A gente viver daquilo das imagens, dos pequenos vídeos, né? Que não refletem a realidade que nós somos. Então, muitas vezes a gente pode parecer até muito simpático ou ter uma vida muito agradável, interiormente nós estamos ali, às vezes, em sofrimento. Então, tenhamos cuidado, né? De buscarmos viver na verdade diante de Deus, sem medo, porque Deus é o mais interessado de que a gente descubra a realidade, a verdade, para que a gente possa se transformar, porque a gente tem aquele ensinamento, né? Primeiro a gente se conhece, depois a gente se aceita, depois a gente se supera. Nós que somos crentes, né? Se supera com a graça de Deus. Bom, então, diante disso tudo, nós vamos fazer essa oração final, entregar um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai. Se você chegou até aqui nesse vídeo, por favor, faça a gentileza de deixar o seu like e também compartilha com mais pessoas que hoje podem ser abençoadas, né, de receber esse ensinamento de Santa Catarina de Sena. Oração final. Senhor, nós te entregamos o que nós vivemos hoje, mesmo que muita coisa ainda doa. Planta em nós a verdadeira humildade. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa última Ave Maria, nós vamos mais uma vez nos colocar na presença de Deus e pedir a intercessão de Santa Catarina de Sena, que nos ajude a trabalhar o nosso interior, a nos conhecer verdadeiramente com fé e esperança diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, então nós continuamos, né? Hoje, dia 27, primeiro dia, 28, segundo dia, 29, terceiro dia, que é o dia de Santa Catarina de Sena. Aproveito para poder te convidar para entrar no grupo de meditações do Evangelho, Mulheres de Fé e Sabedoria, é um grupo aberto, gratuito, para que você possa receber aí no seu WhatsApp as reflexões que eu faço todos os dias, né, diariamente, do Evangelho, que você possa continuar nesse processo de amadurecimento espiritual e humano. Fique com Deus, até amanhã.